Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado 29 de julho e com o iniciar das competições cada vez mais próximo, os grandes tentam assim ultimar os seus plantéis. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, e embora o Benfica tenha assim reforçado bastante bem neste defeso, é um facto que existem sim alguns dossiês em aberto. E assim sendo, a equipa encarnada trabalha o mais rapidamente possível para ver assim esses dossiês fechados. Vamos ver então as nossas capas e começamos como sempre ao sábado com o nosso semanário O Benfica. Estou sem palavras, é um sonho tornado realidade. Diogo Ribeiro, fenómeno da natação, sagra-se vice-campeão mundial em Fukuoka. E desde este humilde canal, uma vez mais, os parabéns ao nosso atleta, pois um feito deste histórico merece todo o destaque. E se os outros jornais muitas vezes não o dão, o Jornal do Benfica tem que ter esta função, dar assim destaque aos seus atletas, não só os do futebol, mas também os das modalidades. Mimoso de Ouro, outro prodígio das águas, brilha no Festival Olímpico da Juventude Europeia. Uma vez mais, um nosso atleta a brilhar nas modalidades. E acho que o Benfica, sendo um clube eclético, tem que continuar a dar assim primazia às modalidades e não focar-se apenas no futebol profissional, pois o desporto no Benfica é todo ele bastante importante. Ainda aqui, Isaac Nader diz o 13º título nacional consecutivo sob a história. E ainda a reportagem, o plano do handball para voltar a vencer. Por fim, o destaque para o futebol profissional, particular em Roterdão, jogo com o Feyenoord encerra a pré-época. E aqui estão assim os nossos destaques no jornal semanário O Benfica. Como é lógico, o grande destaque tem que ir assim para o nosso menino prodígio Diogo Ribeiro. Vamos ver então os jornais jornalistas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, O Jogo. O 11 vai ao banho. Sérgio quer foco total. Animação é fora do estádio. Equipa portista para a Supertaça está definida e reencontra hoje o carinho da multidão. Às 7 da tarde, no Estádio do Dragão, Futebol Clube do Porto, Raio Vallecano. É assim o jogo de apresentação dos Dragões aos sócios. Braço de ferro, Varela treinou nos titulares e foi convocado pelo Boca Juniors. Aparentemente, esta contratação ainda não está fechada. Ainda aqui no Sporting, Amorim aponta a novos alvos. Reunião do técnico com o Sporting redefiniu assim o mercado. Lateral direito e médio defensivo são prioritários. João Muniz entra no rol das renovações. Central de 18 anos blindados por 60 milhões de euros. Aqui no Braga, Arthur Jó coloca a fasquia inicial. Champions é o primeiro objetivo. E ainda no futebol feminino, com fé nos oitavos de final. Ana Ceissa deu voz à crença lusa. No Vitória de Guimarães, André Amar reconheceu erros da Eslovénia, mas está confiante. Estamos muito melhor do que no ano passado. E ainda aqui o pequenino destaca o nosso Benfica, como tem sido natural esta semana. Beltrán e Jiménez em stand-by. Eventual saída de Gonçalo Ramos acautelada. Argentino custa 28 milhões de euros e mexicano acima de 45 milhões. Acham mesmo que o Benfica vai pagar mais de 45 milhões de euros por um avançado? Para isso quase nem valia a pena vender Gonçalo Ramos. Se vamos estar a trocar um jogador que está assim em grande forma para trazer outro que não sabemos como é que vai render e no final de contas ganhar apenas 20 ou 30 milhões de euros, mais vale ficarmos com o produto da casa e que sabemos que rende. Vamos ver então os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. O EDA é o alvo. Caso Chermite ou Paulinho saiam, avançado do Cercle Bruges era assim o plano B de Gyökeres. Feyenoord também quer o japonês. No troféu 5 violinos, o mesmo joga-se amanhã. José Alvalade com novas portas no regresso aos adeptos. San Justo ainda não foi ao relevado. O joelho esquerdo continua a limitar o central. Ora aqui o Record a dar assim um grande destaque ao mercado do Sporting, que continua este ano bastante movimentado. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Alan Varela complica-se. Boca Juniors convoca ao médio e negócio está em risco de cair. Nico Gonzalez pode ser novidade na apresentação. E agora aqui finalmente o destaque ao nosso Benfica. Jiménez inflacionado. Foi sugerido há um ano por 4 milhões de euros e agora o Feyenoord pede 50 milhões. E ainda Lucas Veríssimo diz assim: entendi a posição de Schmidt. Ora, como disse há pouco, não parece assim factível que o Benfica a vender assim Gonçalo Ramos por 80 ou 90 milhões de euros que venha a gastar assim 40 ou 50 milhões no seu substituto. Pois para além de não ser uma boa estratégia de mercado, não é assim a maneira de operar do Benfica.
Já ouvimos assim no caso de Enzo. E assim sendo, penso que o Benfica pode procurar substitutos à altura de Gonçalo na casa dos 20 a 25 milhões de euros, pois o Benfica não pretende assim investir uma quantia avultada de dinheiro num avançado que poderá assim não render. Já tivemos outros casos no passado onde investimos assim e acabou mesmo por isso acontecer, como foi o caso de Raul do Tomás, e acho que o Benfica não quer assim repetir o mesmo erro. Vamos ver então o que é que diz o jornal A Bola, e o mesmo diz-nos que joia nórdica começa a brilhar, Sheldrup entusiasma Schmidt e os seus companheiros. A Bola foi falar com quem conhece o jovem norueguês melhor que ninguém. Cato Hansen, treinador de confiança de Andreas, diz que o extremo está em boa forma e a treinar-se bem. O Benfica é um gigante e ele está a adorar. E ainda o ponto final na novela Bento. Negociações no impasse, águias já pensam noutro guarda-redes. Ainda estamos a falar de Bento? Ainda? Depois do Tecium Atlético Paranense estar a pedir mais de 12 milhões de euros? Ainda continuamos nesta novela? Já o disse várias vezes e não me quero voltar a repetir. Existem outros valores no mercado europeu tão bons ou melhores do que Bento por valores bastante abaixo destes. E na minha opinião isto não faz qualquer sentido continuarmos a insistir assim neste guarda-redes brasileiro, independentemente da qualidade do mesmo. Relativamente a Sheldrup, é um facto, temos visto assim a evolução do jogador norueguês e este ano está a apontar assim para o mesmo começar a fazer parte das escolhas de Roger Schmidt. Não ainda como titular, pois existem outros jogadores à sua frente no plantel, como é o caso de David Neres ou Di Maria, que jogam assim nessas posições, mas Sheldrup pode ser perfeitamente um jogador revulsivo a partir do banco esta temporada. E ainda aqui no Sporting, Amorim quer um número 6. O treinador já decidiu sobre as características do médio a contratar. Reuniões para definir segundo ataque ao mercado. Alvalade de cara lavada. Saiba as mudanças que estão a ser feitas no estádio. E ainda no Futebol Clube do Porto, Dragão apresenta-se. Jogo com o Raio Vallecano às 19 horas, com Fran Navarro à espera de Nico Gonzalez. Negócio de Alan Varela em risco. E ainda aqui o destaque para as nossas guerreiras no Mundial de Futebol Feminino. Viagem às origens de Telma Encarnação. A bola no bairro da Madeirense que marcou o primeiro gol de Portugal num campeonato do mundo. Acho muito bem que continuemos a dar assim destaque ao futebol feminino, pois como eu já disse anteriormente, o futebol feminino está aqui para ficar, pois tem sido assim um grande orgulho ver as nossas guerreiras no Mundial de Futebol por primeira vez. É assim, está feita então a revista da prensa desportiva nacional, não há assim grandes destaques, os grandes continuam assim a ultimar pormenores dos seus plantéis, no Futebol Clube do Porto a contratação de Varela parece estar a complicar-se e no Sporting parece ainda não ter definido quais são os jogadores a contratar até ao final do mercado. No Benfica continua a novela do guarda-redes, pois o Roger Schmidt quer assim reforçar essa mesma posição, mas segundo eu sei há outros dossiês em aberto que faz falta fechar, tal e qual como o caso de lateral direito. É assim, espero que tenham gostado do vídeo. Se for o caso, deem um like, comentem, partilhem, subscrevam. Já sabem, se por acaso tiverem Twitter, sigam-me no Twitter e ajudem com o seu canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!